Só para lembrar, né, que o curso de Religiões e Seitas está disponível lá no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não assistiu alguma das aulas que tem por lá, que já foram dadas, né, pode ir lá e assistir, tá certo? A próxima aula, se eu não me engano, é de budismo, com o pastor Vitor Colson, na próxima semana também. E logo em seguida vamos ter mais uma pausazinha para fazer o encerramento com a Davi e Vitor. Então, faltam em torno de 4 a 5 aulas para a gente encerrar o nosso curso de Religiões e Seitas, certo? Hoje, nós temos aí a presença do pastor Wagner, que vai falar para a gente um pouco sobre o adventismo, certo? Então, também está sendo gravada, a Monique é quem está gravando, ela ressalva pela sala. E se você tiver qualquer dúvida em relação ao tema, abre seu microfone, pergunta ou escreve no chat, tá certo? Aí eu vou pedir a alguma das meninas, Monique ou Luana, que são do grupo de missões, que dê uma olhadinha no chat para falar para o pastor Wagner, caso ele não consiga ver, certo? Porque eu não vou poder ficar na reunião muito tempo, tem uma live que eu fui convidada a participar às 9 e eu vou precisar sair antes disso, tá certo? Então, vamos orar por esse momento e o pastor Wagner vai começar aí com a sua apresentação, tá bom? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nós te louvamos pela oportunidade que temos de estudar e aprender da tua palavra, aprender sobre as outras religiões, ó Pai, que estão aí pelo mundo, Senhor, para enganar, para fazer com que pessoas se afastem de ti. E nos ajuda, ó Pai, a aprender, a entender sobre as religiões, para que possamos, Senhor, falar do teu amor a outras pessoas. Cuide do pastor Wagner nesta noite, da sabedoria, ó Pai, entendimento para falar. E abre os corações, ó Pai, para que possam entender e aplicar, Senhor, esse conhecimento no seu dia a dia, na evangelização de pessoas. Cuida de nós nessa noite, é o que nós choramos e te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, pastor. Aí, 10 minutinhos de tolerância para o pessoal ir chegando. Tá certo. Se quiser, já poder ir se organizando aí para apresentar. Ok. Vai esperar mais um minuto, então? Pode Eu já ser, posso... pode ir abrindo aí. Você vai apresentar alguma coisa? Vou. Pronto, é o tempo que você vai se organizando aí. Vamos lá. Monique, você está administrando a sala, né? Quem entra e quem sai. Estão vendo aí? Todo mundo tá vendo o slide? Deixa eu só... Sim, Não tá tô vendo aí, vendo. não? Ok. Deixa eu só entrar aqui para visualizar aqui. Na microfonia. E agora, melhorou? Melhorou. Espera aí. Vou só arrumar aqui. Pronto, muito bem. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre os adventistas do sétimo dia. É um grupo assim bem difícil de falar, porque semelhante aos outros, passou por muitas mudanças, né? E semelhante, por exemplo, ao nosso grupo, né, batistas, também já há uma diversidade. Então, hoje a gente tem diversos batistas, né? Batista da Conversão, Batista regular, você tem Batista reformado, você tem uma série de batistas. Então, da mesma forma, a gente vai ter uma diversidade de adventistas.
E aí, meio que isso torna difícil, porque você, peraí, você está falando para quem, né? Você está se referindo a quem? Será que existe uma base que abrange todos? Então, talvez alguém escute ou veja esse estudo e aí talvez não concorde com alguma coisa que vai ser dita, porque ele é adventista, mas ele não concorda, né? Então, pode ser que aconteça isso pela diversidade, ok? Mas, de modo geral, é o que é colocado, né, oficialmente pela própria instituição, vamos dizer assim, mundial. Então, as informações, elas são genéricas nesse sentido. Nós vamos fazer um pouco semelhante como fizemos com os TJs. Vamos um pouco histórico e aí depois a gente entra para a questão teológica, sendo que na história a gente já vai percebendo alguns aspectos teológicos, né, bíblicos, e aí a gente pensar em algumas referências bíblicas aí, base bíblica, para discernir de fato o que é que as escrituras estão dizendo para nós quando houver divergência, tá certo? Então, a, a, são questões mais genéricas que abrangem aí, vamos dizer, todos os adventistas. Nas questões doutrinárias, um ponto ou outro pode ser que divide, ok? Então, para a gente começar, deixe-me perguntar aqui para você o seguinte: você sabe por que o nome Adventista do Sétimo Dia? Por que que eles têm esse nome? Se não sabe, vai saber agora, né? Vamos lá. Olha aí, isso aí colocado no próprio sistema deles, ele diz o seguinte: o nome Adventista do Sétimo Dia reflete as crenças da igreja em três palavras. Adventista indica a segurança do breve retorno, né, do advento de Jesus a esta terra. E sétimo dia se refere ao sábado bíblico de descanso, que foi graciosamente dado por Deus para a humanidade, na criação e observado por Jesus durante a sua encarnação. Juntos, os dois termos falam do Evangelho, que é a salvação em Jesus Cristo. Então, para a gente começar, interessante perceber, porque isso fala muito sobre o que é o adventista, né, ou o que é o adventismo, ou a igreja adventista do sétimo dia. Vão dar muita ênfase nesse momento, né, nesse retorno de Jesus, inclusive semelhante aos TJs que nós vimos há um tempo, e a outros grupos, tentaram datar, não é, várias vezes, sem sucesso, a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí, a partir disso, vão sendo feitas reformulações para tentar se encaixar, não é? E aí chegar até o adventismo que nós temos hoje, ok? Então, assim, esse nome Adventista do Sétimo Dia, ele foi sugerido por uma pessoa, por um chamado David Wade, e ele era conhecido como o homem mais honesto, certo? Então, numa cidade lá dos Estados Unidos, ele estabeleceu esse nome aí diante de uma reunião, né, um grande grupo que tinha de adeptos desse grupo, e aí ele oficializou, vamos dizer assim, esse nome. Nós vamos ver se é um desenrolar da história, certo? Um outro aspecto que eu queria chamar a sua atenção é para o símbolo, né? Eles se preocupam muito com isso, essa questão da identidade visual. Repito que repeti no estudo dos TJs, eles são muito organizados, mundialmente, um sistema muito, vamos dizer assim, muito operacional, a coisa funcionando mesmo. O adventista, ele atua na área espiritual e teológica, mas ele atua também na área social, tem um forte ênfase na área social, ele tem uma forte ênfase na área educacional, ele tem uma forte ênfase na área da medicina, da saúde, não é? E eles têm fábricas que produzem alimentos saudáveis, eles têm hospitais, eles têm escolas, então há um investimento muito forte, né, nessas áreas, é impressionante. E a gente perceber isso aí, a força que eles têm nesse segmento. E aí, aqui, nesse símbolo, né, vamos dizer assim, nessa questão visual, eu queria chamar a sua atenção para a logo e o que cada uma representa. Então, eu acho que está pequeno aí no slide para você, eu tirei aqui meio que um print, né, uma foto lá do site deles, e aí diz assim, ó, identificando cada parte dessa.
Essas chamazinhas aí, aqui assim, ó, essas chamazinhas aqui, tem a ideia do seguinte: é feita de 3 linhas em volta do círculo na esfera implícita. Então, as linhas representam os 3 anjos de Apocalipse 14, circulando o globo e a nossa missão de levar o evangelho ao mundo inteiro. A chama por inteiro representa simbolicamente o Espírito Santo, não é? Então é interessante aí todo esse significado que eles dão por meio dessas imagens. Aí, embaixo, você percebe que há tipo uma espécie de Bíblia, né? Aqui com azul preenchido, ó. E aí ele diz o seguinte: a Bíblia forma a base do desenho e representa o fundamento bíblico de nossas crenças. Está retratada numa posição completamente aberta, sugerindo a completa aceitação da palavra de Deus. Interessante isso, depois a gente vai voltar um pouco a isso aí, né? Essa aceitação completa da palavra de Deus. E aí, ainda no símbolo, a gente, não sei se você está notando aí, mas uma cruz, né? Em branco aqui, eu estou tentando passar o mouse aí para você visualizar, no meio da Bíblia e abaixo aí dessas chamas. E aí a ideia é o seguinte: o símbolo da cruz, representando o evangelho da salvação, está posicionado no centro do desenho para enfatizar o sacrifício de Cristo, que é o tema central de nossa fé, e também significativo que a Bíblia representa a lei, né? E a chama representando o Espírito apareçam juntas. Isso é representativo para eles, que isso esteja aparecendo aí juntos. E, por fim, tem as linhas aqui do lado esquerdo, aqui, ó. E aí ele diz o seguinte: essas linhas sugerem um contínuo movimento para cima, simbolizando a ressurreição e a ascensão de Cristo ao céu, bem como a sua segunda vinda, o principal foco de nossa fé. É interessante. E aí ele já, nesse símbolo, nessa simbologia aqui, eles já vão apresentando o que de fato é essencial para eles e o que eles julgam aí, dizem crer, né, e defender. É muito importante a gente visualizar isso aí, interessante. E a gente vai botar aqui alguns pontos daqui a pouco, tá bom? Ok, avançando, dando esses detalhes, alguns aspectos históricos, ok? Como é que esse grupo, então, de fato, surge, o que é que acontece aí com eles. Então, esse movimento, ele começou em 1831, a partir das mensagens desse homem aí, chamado William Miller, né? Então, em 1823, ele, na verdade, ele tinha já vínculo religioso, inclusive com os batistas. Então, em 1823, ele vai fazer uma profecia, não é, acerca justamente desse advento, ou seja, da volta do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai fazer uns cálculos e ele vai dizer que Jesus voltará, se ele fez em 1823, vai voltar daqui a 25 anos, ou seja, entre 1840, 1843 e 1844. Ele vai falar isso. Só que aí vai chegar 1843, 1844 e Jesus não veio, né? E aí isso aí o povo ali naquela expectativa. Só que ele diz que ele deu uma errada nos cálculos, refaz os cálculos e aí ele marca para o final do mesmo ano, não é? Para que ele no ano de 1844. Só que aí o povo está lá esperando aquela expectativa toda, né? Para a volta de Jesus, todo mundo meio que já deixando de viver só para aguardar Jesus Cristo, ali olhando para o céu, esperando a volta, e Jesus não volta. Então, isso de fato ficou marcado na história como uma grande decepção, né? O dia da grande decepção, porque Jesus de fato não voltou. Então, ele chegou a essa ideia, né, essa conclusão de que Jesus viria em 1844, a partir de um cálculo, como mencionei, baseado no livro de Daniel, Daniel capítulo 8, versículo 14. Deixa eu pegar aqui rapidamente, só para eu ler um versículo só, e ele chegou a esse cálculo baseado nesse versículo. Ele disse assim, ó, Daniel 8, 14. Até 2.300 tardes e manhãs depois, o santuário será purificado, certo? Então, ele entendeu
que esses 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 anos, certo? E ele tinha a ideia de que era uma questão profética que viria, né, a longo prazo, né, com um tempo depois. Não longo prazo, mas um tempo depois. E qual é a ideia, né, desse tempo aí? Então, a partir do decreto que foi elaborado lá para que o povo de Israel voltasse do cativeiro para reconstruir Jerusalém, certo? A partir desse decreto, a partir desse momento, que a gente vai perceber Daniel, inclusive, falando sobre, sobre a profecia das 70 semanas, né? Lá de Daniel, capítulo 9, verso 24. Ele entende que, a partir desse decreto para a reconstrução de Jerusalém, né, que era o início, ali no ano de 457, começou-se, então, a contar-se esses 2.300 anos. Entende? Então, a partir daquele decreto, começou-se essa contagem dos 2.300 anos. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou esses 457 a.C., certo? E somou a 2.300 anos. Entende? Então, por causa disso, ele disse, é possível datar a volta de Jesus Cristo. E aí ele datou entre 1843 e 1844, que era quando essa soma mais ou menos ia dar aí, segundo ele. E aí não deu certo, não funcionou. Eles, né, de fato, depois ele vai reconhecer que se equivocou, não é? E ficou marcado como o grande dia da decepção, tá certo? Mesmo depois marcando para outubro, não adiantou. Só que aí, lembra que ele, na primeira reformulação dele, ele colocou para outubro, né? Para o final do ano. E aí não chegou de fato, houve a decepção. Então, no outro dia, né, ele colocou 22 de outubro, foi a segunda tentativa, né? 22 de outubro de 1844. No dia 23 de outubro, aparece um camarada chamado Hiram Edson, ok? Esse camarada aí. E aí, ele vai dizer o seguinte, tentando aí, né, talvez ajustar o caos que estava diante da decepção, talvez chacota, talvez humilhação das pessoas, porque realmente não tinha acontecido o que tinha sido dito por Miller. Esse camarada vai dizer que ele teve uma visão lá, num ambiente lá bem pastoril, e ele diz que nessa nova visão, o que aconteceu foi o seguinte: não houve um erro de data, houve um erro na identificação do evento. Olha o que ele disse. Ele percebeu isso na visão dele, certo? Então, a Miller não tinha errado no dia, mas tinha errado no evento. Jesus, nessa data, ele viu esse Jesus como um sacerdote, né? E que ele tinha passado do santo para o santo dos santos, no santuário celestial. Ou seja, o que aconteceu na volta de Jesus não se deu na terra, se deu no céu. Jesus, que é o sacerdote, certo? O sumo sacerdote, ele sai agora do santo, e aqui a ideia da linguagem do tabernáculo, né? No Antigo Testamento, lembra-se disso? Aquele lugar onde era oferecido o sacrifício. Então, o Santo dos Santos só entrava uma vez por ano, só entrava o sumo sacerdote. E aí, ele diz que a visão foi, ele viu Jesus justamente passando, né, do santo, do átrio ali, primeiro para esse outro ambiente, que era realmente os santos dos santos. E aí, meu amigo, essa ideia, né, essa doutrina, deu origem aí a uma outra doutrina, que a gente já vai conversar um pouquinho sobre ela, que é a ideia do juízo investigativo, certo? Que essa outra doutrina vai dizer que a partir de 22 de outubro de 1844, Jesus retorna, como eu falei, né? A humanidade estaria agora o quê? Entrando em um processo final de redenção, ok? Onde os livros seriam abertos, os livros celestiais, os livros que contêm as ações de todos os seres humanos, e será realizada uma investigação de cada pessoa. E Jesus estaria agora, nesse momento, concluindo a expiação da humanidade. A expiação e a redenção da humanidade que ele começou na cruz do Calvário. Né? Veja como a coisa começa a tomar proporções.
A partir dessa visão. O camarada tentando defender um erro lá do outro, então ele reajusta, né, a revelação e diz que agora, que a volta de Jesus se deu, mas de forma celestial, tá certo? Celestial. E essa outra doutrina surge, não é? E a gente daqui a pouco vai pensar um pouco nessas implicações e saber se isso aí é bíblico ou não é. Essa ideia desse juízo investigativo que Jesus está no céu concluindo a sua redenção, a sua obra salvífica, ok? Para a humanidade. Está investigando lá quem é que realmente está fazendo a coisa certa, quem realmente vai continuar com Jesus, quem não vai, e quando Jesus, de fato, for consumar o negócio, aí ele vai punir aqueles que não corresponderam, tá certo? Então, perceba as implicações que começa a tomar. Então, isso foi um ajuste. E aí surge já essa outra doutrina. E a gente avança, e aí deu um probleminha no slide, e nós temos outras pessoas vão aparecer, né? Vamos dizer aí no hall da fama, e uma outra doutrina vai surgir muito forte, que é a guarda do sábado. Além do juízo investigativo, a gente vai ter a guarda do sábado. A gente vai ter um cara que vai defender muito isso daí. Ele vai defender muito essa guarda no sábado, mas a gente tem outras pessoas como Richard Preston, que aparece aí influenciando, na verdade era uma mulher, influenciando um pregador chamado Frederic, certo? Que aí eles vão convencer outras pessoas a darem continuidade a todas essas doutrinas e a essas crenças que estão sendo difundidas. Então, vai aparecer um homem chamado Thomas Scrabble, que ele vai, em 1845, ele vai começar a emitir periódicos, revistas, folhetos com essas doutrinas, né, do juízo investigativo, da guarda do sábado, certo? E isso vai começar a tomar certas proporções, porque ele vai defender essas doutrinas enfaticamente. E é a partir desses trabalhos, é a partir dessa publicação, ou dessas publicações, que os futuros fundadores ou nomes importantes nesse fundamento, né, nesse grupo, vai começar a defender ainda mais essas outras doutrinas, até chegar o dia de hoje, que é o caso de um casal chamado James White e Ellen White, né? Ellen Goody White, que eu acho que esta mulher que está aí a imagem, é uma das mais conhecidas. Talvez se você falar de adventista, ninguém lembra desses outros nomes estranhos que eu estou dizendo aqui. Mas de Ellen White todo mundo lembra. E a gente vai entender um pouquinho mais por que de tudo isso, tá certo? Então, a partir daí, há uma ênfase muito grande nessas doutrinas. E um pouquinho dessa mulher, só para a gente entender mais, o seguinte. Ela teve uma primeira experiência de conversão religiosa aos 9 anos, ok? Uma pedra caiu na cabeça dela, e aí ela vai contar todo um relato, né, do que aconteceu com ela. E aí perceba essa citação acerca desse episódio na vida dela. Ela diz: esse infortúnio, que por um tempo pareceu tão amargo e difícil de suportar, provou ser uma bênção disfarçada. O golpe cruel que atrapalhou as alegrias da terra foi o meio de voltar meus olhos para o céu. Talvez eu nunca conhecesse Jesus Cristo, se a tristeza que nublava meus primeiros anos não me levasse a buscar consolo nele. Né? Então, ela diz que foi o primeiro momento em que ela teve essa experiência religiosa, né? E isso marcou muito a vida dela. E aí, em 1840, quando ela já tinha 12 anos, a família dela começou a se envolver com um movimento que iria se chamar de Adventista do Sétimo Dia, né? Mas ela já estava envolvida ali naquele meio, junto com aquelas pessoas, ouvindo aquelas doutrinas, crescendo ali, e pouco tempo depois ela vai ser batizada, em 1842, ok? E esta mulher também esperava o retorno de Jesus, não é? E em dezembro desse mesmo ano, ela vai receber, então, uma visão, ok? E aí, nessa visão, o que é que vai acontecer? O que foi que ela viu? Né? Essa mulher que foi uma das mais influentes do movimento adventista, ela vai ter uma visão agora que diz o seguinte: nessa época, isso aqui é a primeira visão, certo? Ela teve diversas. Ela mesmo vai dizer que teve mais de 2.000 visões. Então, nessa época, eu visitei uma de nossas irmãs do Advento, e de manhã, curvando-nos ao redor do altar da família. Curvamos-nos ao redor do altar da família. Enquanto eu orava, o poder de Deus veio sobre mim, como eu nunca o sentira antes.
E fui envolvido em uma visão da glória de Deus, em que parecia que eu estava subindo cada vez mais alto da terra, sendo mostrado algumas coisas relacionadas às virgens das pessoas do advento para a cidade santa. Alguns dos viajantes ficaram cansados e foram encorajados por Jesus. Outros negaram a luz e caíram no caminho para o mundo escuro e perverso abaixo. Então, percebe aí o conteúdo, o teor, né, dessa primeira visão que essa mulher tem. E ela disse, né, que teve mais de 2.000 visões. E ela vai ficar conhecida como a profetisa, a grande profetisa. Ela tinha uma grande ênfase nos dons espirituais. O Miller, que foi o primeiro, tinha uma grande ênfase no advento, na volta, né, mas mais do que isso, ele tinha uma ênfase no juízo investigativo. Interessante. E vão ter outros que vão enfatizar uma doutrina ou outra, mas Ellen White, ela era conhecida, ela dava ênfase nos dons espirituais. Ela escreveu muitos livros, certo? Muitos livros, eu vou citar aqui apenas alguns. O Grande Conflito, que é um dos mais conhecidos dela, acho que um dos mais lidos, né? Ela escreveu muito sobre regras de boa saúde, regras de comportamento, não é? Ela deu muita ênfase ao vegetarianismo, ela deu ênfase a uma total desaprovação do consumo dos alimentos que são mencionados em Levítico capítulo 11, não é? Ela proibiu, né, tudo isso categoricamente, e várias outras coisas, como o consumo do tabaco, o consumo de álcool, bebidas que são estimulantes, chá, café, certo? Então, ela, nos seus escritos, proibiu isso categoricamente. E aí, a gente olha para o dia de hoje, né, para muitos adventistas que nós conhecemos, ou que viemos a conhecer, isso sendo executado, isso sendo desenvolvido, sendo aplicado por eles, né? Então, muitos não comendo determinado tipo de alimento porque consideram pecado consumi-los. E isso tem uma influência gigantesca de Ellen White, porque ela categoricamente colocou nos seus escritos, ok? Depois de Ellen White, todo o ministério que ela desenvolveu, de toda a ênfase que ela deu, o impulso que foi dado, né, nesse grupo, que estavam ali se formando, se concretizando cada vez mais, veio um homem chamado Joseph Bates. E ele também defendia fortemente as doutrinas, né, desse santuário celestial que Hobbes viu lá no céu, naquela visão. Ele também enfatizava o guardar do sábado, né? Ele foi um homem que contribuiu muito para que se tornasse a igreja, né? Esse grupo se tornasse uma igreja formal, certo? E aí, no momento dele, né, no período dele, quando eles tinham ali por volta de 1.000 membros, mais ou menos, em 1860, eles estabeleceram o nome que nós temos hoje, que eles têm hoje, né? Que são os Adventistas do Sétimo Dia. Foi estabelecido ali em 1860, com Joseph ali liderando esse grupo, né? Ali de 1.000 pessoas, mais ou menos, 1.000 membros, e aí então vieram chamar a isso. E 3 anos depois, em 21 de maio de 1863, né, o movimento de fato se tornou uma organização oficial, certo? Então, é interessante perceber isso, porque se a gente for seguir essa estatística, né, de crescimento deles, assim como os TJs cresceram muito, eles também cresceram assim de uma forma extraordinária. Hoje tem mais de 20 milhões, estão atuantes em diversos países, né, no mundo aí, de uma forma muito intensa. América do Sul, eles estão fortes, muito fortes, né? A igreja, os departamentos deles, essas empresas, escolas, hospitais, igrejas. Então, eles estão aí de uma forma muito, muito intensa. Só para ter uma ideia, ali um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, ele já tinha mais de 500 milhões de membros, certo? Naquele período. Isso aí foi aumentando até chegar hoje, assim, mais de 20 milhões já hoje, né? Eles têm crescido, de fato, a cada ano, ok? Então, de modo geral, de história geral, acho que é um pouco disso, né? Para a gente só compreender um pouquinho aí e também entender aqui o contexto de Ellen White, aqui, acerca dela, que é a mais conhecida, e também, assim, talvez você pergunte, como é que chegou ao Brasil, né? De uma forma bem resumida,
Só para a gente ter uma ideia, tá aí uma imagem que retrata o início deles aqui no Brasil. Então, eles chegaram por meio dessa distribuição de literaturas, certo? E o conhecimento foi sendo passado, o conteúdo, as doutrinas deles foram passando, né? Essa divulgação intensa de literaturas, e cruzou as fronteiras. E em 11 de junho de 1896 foi fundada, então, a primeira igreja adventista em solo brasileiro, no distrito de Gaspar Alto, lá em Santa Catarina. Ok? E foi organizada aí por esse pastor Westphal, sei lá como é que se pronuncia o nome dele, mas é esse camarada aí. Então, eles chegam ao Brasil e aí vão se desenvolver em diversos estados, ok? Inclusive tendo na sua organização, como a gente vai ver daqui a pouco, tendo unidades assim grandes, né? Que coordenam o trabalho em unidades menores. Então, o trabalho tem avançado, tá bom? A sua organização, eles fazem através de 4 níveis, certo? Desde o membro individual até a organização mundial. E como é que se dá isso? Primeiro, a igreja local, um corpo organizado, unido de membros individuais. Eles também, aí, ou seja, um grupo de igreja local se torna uma associação ou uma missão, ok? Ali unidos, seja no estado, seja na província ou no território. Esse grupo de associações ou de missões vão se tornar uma união, que é, né, a junção deles, e aí eles vão desenvolver em um território maior, né, indo já aí para por exemplo, a União Sul-Brasileira, né, eles pegando aí uma região do nosso país. Então, essa união ela vai trabalhar ao sul, vai trabalhar ao norte, vai trabalhar ao nordeste, enfim. E aí eles vão desenvolver nessa organização aí. E tem a Associação Geral, que aí é a maior unidade, né, na escala deles, de organização, vai abranger aí todas essas uniões em todas as partes do mundo, ok? As divisões, elas são seções da Associação Geral e tem uma responsabilidade administrativa que é atribuída por áreas de acordo com a geografia, tá certo? Então, é assim que eles se organizam. O nome, né, dos oficiais são basicamente, eles seguem a ideia de pastor, não é? E dos obreiros que vão servir junto à igreja e vão desenvolver aí as suas atividades regulares, ok? Semanalmente. Muito bem. Eu quero também chamar sua atenção aqui para algumas crenças que eles têm, que várias delas não vão divergir de nós. Acreditam na divindade de Cristo, eles acreditam na Trindade, eles acreditam no nascimento virginal, eles acreditam que Cristo morreu na cruz pelos pecados, eles acreditam, aqui já vão entrar outras, né? Outras doutrinas que a gente não vai concordar. Cristo já existia corporalmente antes de encarnar, Jesus é o anjo Miguel, Jesus tinha pecado, eles acreditam no sono da alma, né? Eles acreditam na inexistência do inferno, eles acreditam na guarda do sábado, e eles acreditam que são a igreja, né, que eles são remanescente, ou seja, a única igreja verdadeira, que é uma característica grande de uma seita. Mas a gente vai pensar um pouco mais sobre se é uma seita, não é? É de fato uma igreja evangélica, não é? Não é? Como é que se dá isso aí, tendo em vista a ramificação, a diversidade. Se crer nisso aqui, é uma seita. O problema é porque já existe muita gente dentro do grupo, do sistema, com o nome adventista, que já segue outra linha, né? A adventista carismática já existe, né? Então, vai haver aí essas divergências, essas diferenças. Mas o fato é que essas são algumas das crenças, né? Existem várias outras, mas essas são algumas das crenças deles. Além do juízo investigatório que nós colocamos, a ideia do cenário lá celestial, né? Do santuário celestial e dentre outros, ok? Para mim, esse é um grupo que é difícil da gente tratar com ele, porque se a gente estiver lidando com adventistas que são errados, que seguem essas doutrinas equivocadas aqui, pelo menos parte dessas que foram colocadas aí,
dificilmente você vai conseguir identificar isso de cara. Por quê? Porque no contato com eles é diferente do contato com os TJs, porque ou com o Mormon, porque você já sabe que estão vindo opositores, não é? No entanto, com os adventistas não. Eles vêm com a Bíblia em mão e eles vêm falando com doutrinas ou de doutrinas que você vai concordar com eles. E aí eu queria chamar a sua atenção para isso, para uma citação em um dos livros, né, nos materiais que eles usam, e se chama Estudando Juntos, não é? É um material catequético aí, que eles usam no início, inclusive, para trabalhar as doutrinas basilares deles. E eu queria que você percebesse o seguinte, olha a orientação que eles dão acerca de como se aproximar dos evangélicos. Olha o que é dito nesse texto. Ao se aproximar de seus amigos batistas, aborde os pontos que temos em comum. Não entre imediatamente em uma discussão sobre o sábado. Fale de Jesus. Aí esse parênteses é meu, certo? Que Jesus é esse que estão falando? É o Jesus lá que é o arcanjo Miguel ou é o Jesus em que nós cremos na Bíblia? Aí continua a citação do texto. Evitem entrar em controvérsias a todo custo. Você pode ganhar a discussão, mas perder um amigo. Procure estabelecer a relação, desenvolver uma amizade baseada no amor comum por Jesus. Ore com e a favor do seu amigo batista. Quando o amor de Jesus dominar seus corações, no momento certo, sob direção do Espírito Santo, poderá explicar-lhe as verdades próprias dos adventistas do sétimo dia. Interessante, né? Perceber essa orientação de aproximação dos evangélicos. Se aproxima aí com essa camaradagem, né? Sem abordar pontos polêmicos. Aí você vai conquistando, vai sedimentando o terreno, vai preparando o terreno. Quando o camarada já estiver lá domesticado, quando estiver doutrinado, aí você chega com as doutrinas mais específicas dos adventistas. Então, curioso perceber isso, e é por isso que eu estou dizendo que tem uma certa dificuldade em você se aproximar, porque vai vir dessa forma, né? De modo geral, vai vir nesse formato. E aí, eles também vão dar orientações, você continua lendo, né, a literatura, compartilhe, depois desse processo, você compartilha com ele um material, um estudo bíblico cristocêntrico, ou você pode compartilhar com ele uma literatura nossa, né? Como o livro que tem Desejado das Nações, que é o livro mais conhecido deles, é um dos mais requisitados. E aí a questão é, depois desse processo, você vai ser apresentado ao Desejado das Nações. E aí, você vai estar aprendendo Bíblia, vai estar estudando Bíblia nesse grupo de estudo, ou você vai estar aprendendo as orientações deles, né? E aí é complicado. Então, a gente precisa realmente ter um certo cuidado. Fato é, para ser bem honesto, que já existe um certo interesse, um certo investimento por parte do grupo, né, do grupo adventista, desse mais tradicional aí, que quer justamente tirar um pouco dessa má fama, dessa identidade meio corrompida que veio passando ao longo do ano, natural, né, por causa de todas essas mudanças, um erro atrás de outro e mudando coisa. Então, é natural que haja toda essa divergência, entende? E a divergência é porque começa um a concordar com uma coisa, um a concordar de outra, outro começa a inventar uma coisa, começa a inventar outra, começa a se formular aí. Ou então, à luz da própria Bíblia, né? Um interpreta de um jeito, interpreta de outro, e aí começa a criar essas ramificações. Então, a gente percebe já uma tentativa de dar uma certa minimizada nessa má fama. Então, a gente tem, por exemplo, grupos como Arautos do Rei, né? Que eu acredito que alguém aqui que está ouvindo, que está participando desse estudo, inclusive eu já ouvi músicas desse grupo, né? Um quarteto, se eu não me engano, é um quarteto ou um sexteto, é um quarteto, eu acho, que cantam, né? E tem músicas belíssimas, tem músicas no erro teológico, mas tem músicas belíssimas, que já é uma tentativa de aproximação, vamos dizer, desse mundo, dessa massa evangélica, ok? A todo existem outros grupos também, né? Eles têm
uma rede de telecomunicações aí chamada Novo Tempo, que há programas, há todo o incentivo e uma aproximação para isso. Mas o fato é que existe a divergência e aí torna o cenário meio que complexo. Eles têm grande produção, muitos livros, muitos materiais, né? Tem uma revista chamada Esperança, então há muitos materiais que eles produzem. Alguns dos livros, né, dos mais conhecidos, são esses aí, né? O Libertador, o Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, né? Os Estudos Bíblicos, doutrinas fundamentais aí das Sagradas Escrituras, e tem um grande conflito também de Ellen White, que são livros aí que são muito conhecidos e muito procurados no meio, né? Quem é do movimento adventista ou quem quer fazer parte, por saber mais, lê muito esses livros aí, primeiramente, porque são um dos principais, tá certo? Deixa eu ver se posso falar aqui mais alguma coisa em relação a esses detalhes. Queria mostrar aqui uma tabela para vocês, não sei se vocês vão conseguir visualizar, que vai exemplificar um pouco dessa divergência, ou dessa diversidade, melhor dizendo, que já existe entre eles. Então, perceba, né? Segundo o site adventismohoje.com, há uma diversidade na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, os adventistas progressistas, evangélicos, conservadores, históricos, e já tem outros, né? Que já fazem, já existem também. Então, perceba aí, vou só dar aqui alguns critérios do que tem, só para você ter ideia. Ó, em relação a Ellen White, ó, veja aqui, alguns já vão dizer que negam a autoridade profética dela. Não é profetisa, ela não está em pé de igualdade com o povo do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, ou mesmo os apóstolos ali, né? Ou as pessoas que Deus usou para escrever a Bíblia. Aí você tem o adventista ali evangélico, e já diz assim, autoridade profética, talvez, semelhante aos profetas não canônicos dos tempos bíblicos. Né? Aí você vem para o adventista conservador, aí tem a ideia como profetiza de importância similar aos profetas menores da Bíblia. Então já veja que ele já iguala ali com os profetas menores da Bíblia. E os adventistas históricos, eles já vão dizer que é uma profetia cheia de importância, e é similar aos principais profetas da Bíblia. Então, perceba que já dentro do próprio grupo, olha a diversidade de opinião aí, tá certo? Veja aí sobre a criação, né? Uns consideram o relato do Gênesis como uma narrativa figurativa para transmitir verdade espiritual. Outros têm o interesse no relato literal de 6 dias de Gênesis, aberto a interpretações figurativas. Já os adventistas aí conservadores, eles vão trabalhar a ideia de uma plena aceitação de relato literal de 6 dias de Gênesis. E o conservador tem uma plena aceitação do relato literal de 6 dias e como um teste de fé, não é? E aqui usa uma linguagem que alguns batistas, inclusive, usam, que cada dispensação, cada momento foi um teste de fé que Deus fez para com o seu povo. Então, é interessante notar isso. Uma outra aqui, interessante para a gente observar aqui também, veja aqui, ó, prioridades religiosas. Para uns, a prioridade é a transformação em Cristo, a justiça social. Para outros, a prioridade é a salvação. Para outros, a prioridade religiosa é a fidelidade doutrinária. E para o conservador ali, para o histórico, melhor dizendo, é a pureza doutrinária, né? O triunfo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, é curioso notar isso daí, né? Olha aqui, o penúltimo, em relação ao remanescente, né? A visão do remanescente da Igreja Adventista, o status de remanescente. Olha o que diz. Rejeita falar de remanescente, a progressista. Eles estão interessados no diálogo interreligioso. Então, veja que o negócio já é mais aberto, né? Esse progressista aí. O evangélico evita falar de remanescente, vê o remanescente em todas as tradições religiosas. O conservador aceita a adventista do sétimo dia corporativa como o remanescente. E o histórico, ele aceita a igreja adventista corporativa e indivíduos como remanescente. Então, meu amigo, há uma diversidade, aí como a gente tem enfatizado, isso traz uma certa dificuldade, não é?
E aí, deixa-me só, por fim aqui, mostrar. Eu estava olhando na internet, estava vendo uma postagem acerca de um tema que envolve os adventistas, e aí eu fui olhar os comentários, né? E um dos comentários foi esse aqui, ó. O camarada disse o seguinte, né? O que comentou lá. Respeito as ideias de vocês. Sou adventista do sétimo dia e realmente vocês falaram corretamente que o sábado não tem poder de salvar. No caso, a postagem falava disso, né? E aí ele diz: nenhum adventista bem informado crê ser salvo por guardar o sábado, da mesma forma como nenhum protestante crê ser salvo por não adorar ídolos e imagens. Então, isso, né, assim, um exemplo bem mais específico, né? Bem mais próximo, vamos dizer assim, alguém que está ali usando a internet e tudo, e fazendo essa declaração. Então, isso só enfatiza e ressalta justamente o que a gente está colocando, não é, que é essa diversidade que já existe entre os adventistas, tá certo? Então, eu vou parar aí a apresentação e queria pensar com vocês aqui sobre alguns aspectos doutrinários que foram colocados aí, não é, no slide apresentado. E existem vários outros, obviamente, mas eu queria que a gente pensasse aqui sobre algumas questões. Então, eu queria primeiramente começar lendo o seguinte, Hebreus, capítulo 13, verso 9, né? Só vou enfatizar o que a gente já tem mencionado, mas Hebreus, capítulo 13, verso 9, diz o seguinte, cadê aqui? 13, 9... Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Ok? Então, aqui é um contexto específico ali de Hebreus, mas a ênfase, né, de tomar cuidado com doutrinas que não são verdadeiras, que não condizem com as escrituras. O nosso foco não são pessoas, né, mas sim ao conteúdo, né, as ideias que estão sendo discutidas e apresentadas. É isso que nós estamos combatendo, uma vez que que viemos a fazer esses paralelos entre a doutrina deles com as nossas doutrinas, sempre fazendo isso com respeito, claro, e repito, não diz respeito a pessoas, mas a ideias. Então, essa ideia de que Jesus tinha uma natureza pecaminosa, que é um ponto que eles vão defender, não é? E é muito estranho, porque acreditam na Trindade, defendem a pessoa, né, ali, uma unidade com três pessoas, uma essência, né, divina e três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma boa definição de Pai, de Filho e Espírito Santo, bíblica, mas aí vem com esse entendimento de que a natureza de Jesus era pecaminosa. E aí a gente precisa abrir a Bíblia e ler alguns textos que para nós são bem claros, né? Por exemplo, aqui em Hebreus mesmo, capítulo 4, verso 15, diz o seguinte, eu vou ler o 14 também. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado, está muito claro. Hebreus capítulo 7, né? Verso 26. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e exaltado acima dos céus. Não é? Então, nele não habitava pecado algum. Não é? Então, constantemente a gente percebe as Escrituras enfatizando isso. E aí, de onde é que vem essa ideia de que Jesus, então, tem uma natureza pecaminosa? Né? Não faz sentido isso daí. Então, não cremos que Jesus tenha pecado, ok? Jesus e Miguel são a mesma pessoa, a mesma coisa. Aí eu chamo a sua atenção novamente para Hebreus, né? Capítulo 1. Olha o que é dito. Hebreus capítulo 1, versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, a Bíblia deixa claro que Miguel era da classe dos anjos, né? Um arcanjo ali. Então, os anjos adoram a Jesus, adoram esse primogênito. Como é que Jesus é igual a Miguel? Como é que Jesus é igual a esse anjo? Né? Se os anjos adoram Jesus e Miguel é um anjo, logo Miguel não pode ser ou ser Jesus. Jesus ser Miguel. Então, aqui mais um ponto, né?
que a gente não pode coadunar com isso, porque não faz sentido à luz das Escrituras. Jesus, meus queridos, ele não concluiu a obra da redenção quando ele foi para o céu, quando ele ascendeu aos céus, depois de passar 40 dias aqui. É o que os adventistas vão dizer, de modo geral. Certo? Eles vão dizer que Jesus subiu, aqui é um terceiro ponto, né? Subiu para concluí-la. E aí, nesse intervalo aí, o que é que Jesus está fazendo? Jesus está exercendo uma função de juiz e não de mediador. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo um juízo investigativo. Com que objetivo? Para que antes da sua segunda vinda, ele possa tirar o nome do livro da vida de quem não tivesse mantido firme. Então, por isso que ele está lá investigando a vida de cada um no livro da vida. E aí, consequentemente, o que é que vai ser dito? Podemos ter pecados perdoados, mas nós não podemos ter pecados cancelados. É isso que eles vão dizer como uma consequência desse entendimento que eles têm. De que Jesus está lá investigando a vida do povo. De que a obra ainda não foi consumada, a obra de redenção não foi consumada ainda. Jesus está lá investigando a vida do povo. Então, por isso que os pecados, existem pecados perdoados, mas ainda não foram cancelados. Por quê? Porque pode acontecer de que antes da vinda de Jesus, Jesus traga à tona os erros lá do pessoal e aí não foram cancelados e aí deu ruim. Deu ruim para quem não teve os pecados cancelados. Então, isso é meu confuso. Né? Isso não é bíblico, não. E a confirmação desses pecados, eles vão ser cancelados, eles podem ser cancelados futuramente, né? Quando Jesus encerrar o juízo investigativo, onde é que a gente vê isso nas Escrituras? E aí uma pergunta surge daqui, que é uma outra implicação. Veja que uma coisa vai levando a outra. Né? Uma pergunta que a gente pode fazer daqui é o seguinte: qual é a consequência para uma pessoa que morre hoje? A resposta deles é qual? Ele vai dormir na sepultura. E aí vem uma outra doutrina, o sono da alma. Se ele está aguardando o juízo investigativo de Jesus terminar, quando ele morre hoje, ele vai aguardar o sono da alma, ele vai dormir até Jesus consumar a obra redentiva dele. Percebe? Como uma doutrina vai gerando outra, uma doutrina vai gerando outra. Então aí, percebe como a expectativa pode se dar no momento desse? Está lá esperando o momento em que a coisa vai ser concluída. Ok? Então, o sono da alma é a consequência do juízo investigativo. E é interessante que nós temos aí João capítulo 5, verso 24. Diz assim. Nós já vimos um pouco disso lá quando vimos os TJs também, né? Mas João 25, 24 diz assim, ó. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, né? E nós já vimos várias outras referências que vão deixar claro que a partir do momento que a pessoa morre, ela está com Cristo, ela está no céu. Embora seja por um momento que a teologia vai chamar de um período intermediário, né? Mas a pessoa está consciente. E aí tem um texto lá de Apocalipse que deixa isso muito claro, lá no início do Apocalipse, se eu não me engano é capítulo 6, que mostra justamente isso, os santos lá, né? Reagindo e clamando e adorando ao Senhor conscientemente. Então, vivos, no sentido de que, vivos assim, conscientes, melhor, a expressão usada é conscientes. Não estão dormindo, desse sono da alma. Né? Segundo, a morte de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo redentiva, salvífica, já foi feita de uma vez por todas. Pedro deixa isso muito claro. Né? Pedro, capítulo 1, capítulo 2, vai deixar isso muito claro para nós. Foi de uma vez por todas. O que ele fez está consumado ali. Historicamente, ele vai vir e ele vai cumprir o projeto geral, né? Ele vai consumar. Mas a obra redentiva, o que Cristo fez, já está finalizado. Aquilo ali já foi feito de uma vez por todas. Então, não faz muito sentido essa ideia de que Jesus subiu ao céu para investigar o pecado do povo e ainda vai voltar a concluir e que a obra não está consumada e, como consequência disso, as pessoas, quando morrerem hoje, vão dormir aguardando a concretização desse juízo. Ok?
Mas vamos avançar. Quando Jesus terminar sua obra redentiva, o que é que ele vai fazer com os pecados daqueles que o receberam? É uma pergunta que surge, né? Porque ele vai receber algumas pessoas e o pecado deles. Aí o que é respondido? Ele vai transferir para o diabo, certo? Por quê? Porque o diabo é o causador do pecado. Então, sendo assim, os nossos vão ser tomados por uma outra pessoa que não seja Jesus, né? Vai ser colocado sobre o diabo. O diabo vai carregar os nossos pecados. Olha aí, olha a profundidade disso. E por quê? Por que o diabo? Né? E como assim? E o diabo ele vai ser um representante. Lembra lá do bode? Lembra quando lá no Antigo Testamento ia se oferecer um sacrifício e traziam dois bodes? Havia um sorteio. Um era sacrificado, o sangue era derramado e o que era feito o sacrifício para a remissão do pecado do povo. E o outro bode, o sacerdote botava a mão em cima da cabeça dele, numa simbologia, como se estivesse transferindo pecado, não se passava o pecado, obviamente, literalmente, né? Não tinha como isso, mas é uma simbologia, e aquele bode era solto para vagar, né? Jogava para bem longe os seus, o pecado do povo. Então, olha aqui, os nossos pecados vão ser colocados sobre Satanás, que representa justamente esse bode emissário lá no dia da expiação, quando um bode era morto e o outro era solto no deserto. Entende isso aí? Como é que a coisa começa? A imaginação é muito fértil. A coisa começa a avançar, meu amigo. Começa a avançar, né? Então, o que nós percebemos na expiação é um apontamento, é uma sombra, justamente para Cristo, não é? Ali, Jesus é aquele que faz o quê? Que ele purifica, que ele perdoa. Né? O sangue dele lavou os nossos pecados. Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por seu sangue nós somos perdoados. Mas Jesus também é aquele que afasta de nós as nossas transgressões. Vimos isso, inclusive, no texto de domingo passado em Atos. Pedro falando isso para os judeus ali que foram convertidos naquele momento, depois do sermão. Então, não tem nada ali de nosso pecado para Satanás, e Satanás que vai perdoar os nossos pecados como bode expiatório, né? Não percebemos isso nas Escrituras. Então, se algum adventista crê nisso, ele está muito equivocado à luz do que as Escrituras têm para nós, tá certo? Muito equivocado. E como eu disse, você conversa com o TJ, você conversa com o MOP, você já sabe logo que é um opositor. Mas aqui com o adventista é diferente. Em muitos outros pontos eles vão convergir com a gente, mas eles só vão apresentar a divergência depois que a coisa já tiver avançado, não é? Não é logo de cara, como a gente acabou de ver. Aí temos a guarda do sábado, né? Guarda do sábado, e aí lá vai o Ellen White disse o seguinte, tem um livro chamado Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, no ano de 1956. Ela disse o seguinte: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Ok? Salvação eterna. Então, essa mulher, uma das fundadoras ali dos Estados Unidos, né, desse movimento, uma que ela intensificou, uma das mais conceituadas, ela é autoridade, né, espiritual, e que trouxe para si, e que os outros também atribuem a ela, uma autoridade espiritual como profetas, usados por Deus para escrever as escrituras e para trazer a sua revelação. E aí, meu amigo, ela falou muita coisa, e muita coisa eles seguem ainda hoje em dia, certo? Embora eles falem com a gente usando a Bíblia, mas aí eles vão esconder as 24 milhões de palavras de Ellen White, né? Então, é difícil, é por isso que é complexo, e a gente tem que estar atento para poder se relacionar adequadamente com pessoas que têm essa crença, não é? Porque elas vão levar muita gente a guardar o sábado, porque vão dizer que a Bíblia ensina isso, mas a Bíblia não ensina isso. E aí eu quero chamar a sua atenção, existem vários textos, existe toda uma teologia bíblica para fundamentar isso, riquíssima, mas eu queria chamar a sua atenção primeiramente para um texto, um versículo, em Colossenses capítulo 2, certo? Versículo 16, que diz assim, ó, 2,16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida o dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra
das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Percebe o que o texto está falando? Os sábados eram o quê? Sombras. Sombras. Que apontavam para algo concreto, específico e, de fato, vamos dizer assim, verdadeiro, completo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é interessante a gente notar isso aqui. E aí eu queria chamar a sua atenção também para Romanos capítulo 14. Olha o que diz. Romanos 14, verso 1 em diante. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, versículo 6, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Queridos, é direto o texto, é claro. É claro. Existem fortes e fracos. Entende? Essa distinção de dia certo e dia errado não faz muito sentido à luz das Escrituras. Então, mas Paulo está reconhecendo uma realidade. Existem pessoas mais fracas que acreditam que dizem dias certos e dias errados, vamos dizer assim. Mas há fortes que não acreditam nisso. Então, se, por exemplo, um judeu quisesse guardar o sábado hoje, um judeu convertido, que faz parte da igreja, quisesse guardar o sábado hoje por questão étnica, social, para relembrar o passado, beleza, tranquilo e calmo, não tem problema nenhum, não é pecado, não está errado. Ele só não pode impor isso para ninguém, muito menos para um gentil. A gente lembra lá de Atos que foi que aconteceu, né? Quando eles quiseram fazer isso, Paulo deu bravo, inclusive com Pedro, com Barnabé, e com a galera toda lá. Então, eles não podem obrigar outros a fazerem. E segundo, não pode trazer uma carga de salvação para o sábado. Isso não faz sentido nenhum. Querer diferenciar um dia, pegando a um contexto, tirando o texto do contexto, obviamente, né? O conteúdo do contexto, e querer aplicar e dizer que agora tem um dia específico e esse dia ele tem uma carga salvífica. Ora, a gente fica pensando, peraí, mas como é que eles acreditam na divindade de Jesus? Como é que eles acreditam que Jesus é o Salvador, se agora vem com essa proposta de sábado? Então, assim, vários adventistas já não acreditam mais nisso. Já aboliram essa ideia de um sábado como salvífico. Entende? No entanto, é aquela ideia de guardar o sábado. O sábado como descanso, como um dia especial, porque é o dia de Deus, não é? E alguns vão dizer que é salvífico, outros vão dizer que não é. Mas há toda essa carga. E a gente está vendo, não, que o sábado, na antiga aliança, ele era uma sombra, ele apontava para o Senhor. Em Cristo, isso não faz mais nenhum sentido. Os presbiterianos, amilenistas, vão tentar transformar o dia do sábado para o domingo, dizendo que isso é bíblico. Só porque Jesus ressuscitou no domingo. Sim, Jesus ressuscitar no domingo não quer dizer que o sábado virou domingo. E nem quer dizer que é só no domingo que é o dia do Senhor. Não existe essa inferência. Não faz sentido essa inferência. Não tem bagagem teológica para isso. Né? Mas tem pessoas fazendo isso. Então, a gente precisa olhar isso aí à luz da nova aliança. Se você vai para Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, que aqui, para mim, fecha de uma forma muito clara isso, vai deixar muito claro. Então, pessoas ainda estavam, né, lá no Antigo Testamento. Eles ainda estavam eles estavam na terra do descanso, eles estavam em Canaã, mas eles almejavam ainda um descanso. Estando no descanso, como é que pode isso? Como é que eles vão almejar algo se eles já estão nele? E a Bíblia deixando claro que ali não era o ponto final, que ali não era o descanso final.
E aí, a gente volta só um pouquinho aqui, porque assim, começa lá em Jesus no 7º dia. Quando Jesus, não, perdão, quando Deus, né, descansa lá no 7º dia após a criação lá. Então, o que é que Deus está fazendo ali, naquele momento? Ah, será que Deus cansou de ter trabalhado muito? Claro que não, a gente sabe disso, a gente conhece o nosso Deus. Não é um descanso físico, não é? Porque, estou cansado, exausto, eu vou parar aqui um pouquinho. Mas ali é Deus criando uma nova realidade e Deus convidando a humanidade justamente para participar dela com ele, desse novo relacionamento com ele. Mas o que é que acontece? O ser humano peca e rejeita isso. Ele rejeita essa proposta. Né? E aí ele vai criar ele vai criar cidades, ele vai criar um novo sistema, ele vai criar uma nova forma própria, baseado no seu próprio interesse, no seu próprio padrão, na sua própria forma. E vai desconsiderar esse convite para um relacionamento que Deus está fazendo. E onde ele vai poder se relacionar, onde ele vai poder adorar, onde ele vai poder viver essa intimidade com o Senhor. Chega na lei mosaica, vai ser estabelecido um dia para um descanso físico, seja da terra ou seja das pessoas. Certo? É físico, é diferente aqui, para regulamentar aquelas pessoas. E aí a gente chega aqui no Novo Testamento agora e está lendo o texto dizendo que esse sábado do Antigo Testamento, eles eram sombras, eles apontavam para algo ainda maior. Então, queridos, o que a Bíblia apresenta para nós é que em Cristo Jesus, certo? Nós temos o descanso das nossas obras, nós temos o descanso da nossa vida. Jesus é o descanso que nós já temos, nós já desfrutamos, mas que nós vamos desfrutar plenamente no futuro, quando ele vier consumar o projeto redentivo de Deus na história. Você está entendendo? Onde de fato ele vai julgar, vai de fato estabelecer o seu reino, o seu juízo, novos céus, nova terra e por aí por diante. Então, o nosso descanso é Cristo. Cristo é superior a tudo isso. Você vai ler Hebreus do início ao fim, você vai vendo essa argumentação. Então, nós que entendemos a nova aliança que Cristo fez, então não faz nenhum sentido guardar o sábado. E muito mais, não faz nenhum sentido guardar o sábado com a ideia de santificação, como a Ellen White pontuou aqui, como nós lemos. Nenhum sentido, nenhum sentido. O nosso descanso, o descanso para o qual estava sendo apontado lá atrás, é Jesus. Lá era sombra, lá era um apontador, não é? Você vê, quando você está parado, que alguém vem atrás de você e você vê a sombra dessa pessoa, você vê a silhueta dela, mas quando ela passa para sua frente, você agora está vendo ela como ela de fato é. É exatamente isso, eles apontavam, era a sombra de Jesus. Mas em Jesus nós agora temos algo bem concreto, não é? Nós já desfrutamos desse descanso, mas ainda vamos desfrutar plenamente dele lá no futuro. E a gente vê isso o tempo todo nas Escrituras. Então, nada de sábado, né? Como não entendo que tem o domingo, o dia do Senhor, o sábado. Não vejo isso nas Escrituras. Não existe esse dia, não é? Não existe isso. Nós estamos em Cristo, nós adoramos ao Senhor, não é? E é nele que nós, de fato, descansamos, ok? Nele descansamos. Então, vamos lá. Nossa hora aqui, 8h44, estamos chegando, né? Vamos ver aqui mais um ponto. Por exemplo, salvação, né? Dizem que a salvação é pela graça. Muitos deles afirmam isso. Mas Ellen White diz o seguinte: olha o que ela vai dizer. Você tem uma grande obra para fazer. Não engane a sua própria alma, mas examine a si mesmo à luz da eternidade. É impossível ser salvo como você está. Veja a obra ser feita por você antes que seja tarde demais. E aí ela diz: Deus não pode salvar o homem contra a sua própria vontade. O homem deve trabalhar com seu poder, ajudando pelo dever de Cristo, ajudado pelo dever de Cristo para resistir e conquistar para si mesmo a perfeição. O homem deve fazer a sua parte. Ou seja, entendemos que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, é pela graça de Deus, que nós cremos, que nós temos os olhos abertos, né, pelo Espírito Santo, que recebemos o entendimento, que o véu se abre e a gente entende o Evangelho, e Cristo, de fato, salva, perdoa, regenera, né? E aí, então, a gente desfruta da nova vida, do novo nascimento, produzido por Deus na nossa vida. Não é mediante as obras, não é mediante o que eu faço. O que nós fazemos, como Pedro vai dizer no 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1,
versículo 11, as nossas obras, elas suprem a nossa entrada no reino dos céus. Como assim? Elas suprem o quê? O que é esse suprir? Então, isso aqui, peraí, tá concordando com Ellen White? Não. Quando Pedro diz, olha, vivam dessa forma para que tenham suprido a sua entrada no reino dos céus, a expressão suprir de Pedro é uma expressão usada para um coral que está em harmonia. Várias vozes, várias pessoas em harmonia. E ele diz, olha, que a vida de vocês esteja em harmonia com a salvação que vocês receberam. Porque Pedro tinha acabado de falar justamente dessa vocação, da salvação que eles receberam. Então, óbvio, a nossa vida tem que ter, a nossa salvação tem que ser evidenciada por obras, claro, mas ela não é conquistada por obras, entende? É pela graça do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, 8 a 10, isso também enfatiza para nós. Então, não faz sentido essa salvação por obras, que por muitos dos adventistas vai ser defendida. Um outro aspecto que a gente viu aqui também é essa ideia de Ellen White como portadora, né? Da última revelação de Deus, e a gente viu isso no Espiritismo, né? Allan Kardec lá. Então, com a terceira manifestação lá e tal, a gente tem Maomé também, a gente tem vários outros segmentos com essa ideia de que tiveram a última revelação, né? E a gente olha para Hebreus, por exemplo, eu quero chamar a sua atenção, e a gente vê que isso não condiz com as Escrituras. Não condiz. Porque olha o que Hebreus 1 vai dizer. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as outras pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, a ideia de Hebreus aqui, em Jesus, é que Jesus é a última revelação de Deus que é dada. Jesus vai instruir os apóstolos, os seus discípulos, para botar o fundamento da igreja baseado justamente no que eles ensinaram e no que as escrituras já tinham postulado. Então não existe essa nova revelação, não acreditamos nisso. Vai vir uma nova revelação agora, uma nova profetisa, um novo profeta, que vai trazer um conteúdo revelacional novo. Não entendemos assim na luz das escrituras. Cristo é a última revelação para nós. Certo? Ele é o último profeta que traz para nós essa revelação vinda de Deus, e isso vai ser canalizado por meio dos apóstolos, né? Que vão então trazer o fundamento da igreja, ok? Então isso aí fica bem forte para nós, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Alguém queria fazer alguma observação, falar alguma coisa que a gente não falou, acrescentar pelo conhecimento que tem aí? Pode ficar à vontade, quem quiser fazer alguma pergunta. Eu acho que, diante das doutrinas que a gente postulou aqui, é basicamente isso daí. Pastor Wagner. Diga aí, meu querido. Desculpa, eu estava escutando aqui, eu estou com uma crise muito grande, senão eu não vou falar muito, não, eu gostaria de fazer uma pergunta. Mas eu agora fiquei sabendo de algumas coisas que eu não sabia, por exemplo, que tem algum adventista, radicalismo, outros têm, o senhor falou aí, né, de diversas categorias, vamos dizer assim, não é isso? Sim. Eu não sabia disso, não, porque tem um arqueólogo e tem um teólogo e também é pastor, que ele está tentando, eu não sei se é a palavra certa, mas ele está reformulando, de certa forma, os adventistas. É Rodrigo Silva, você já ouviu falar dele, não já? Conheço. Conhece, né? Conheço. Então, eu escutei uma live que mandaram para mim, ele dizendo que muitas vezes não concordava e estava até tentando reformular sobre isso, sobre o sábado. Uhum. Porque ele dá exemplo exatamente que Jesus curou no sábado, Jesus deu exemplo do sábado, né? Uhum. E eu fiquei pensando assim mesmo, eu não sabia que tinha esse tipo de categoria. Tem, porque sim. são muitas... Tem até os carismáticos. Tem até os caras, estou sabendo agora. Porque tem muitas coisas, como o senhor falou, dentro do Adventismo também, que parece até com os batistas e os presbiterianos, que eles mesmos dizem que o Adventista também
saiu dos batistas, dos presbiterianos, é isso? Não é verdade? Não é Aham. verdade? Não Sim, é? sim. Então é Sim. muito parecido. Então, eles falam muito sobre isso. Agora, tem umas coisas também que eu não sabia, fiquei sabendo agora sobre esse que o senhor falou, de Jesus tinha pecado. Eu não sabia disso, não tinha visto ainda não tinha lido sobre Aham. isso. E também outra coisa, deixa eu ver agora, meu Deus, agora fugiu aqui agora do raciocínio. Mas são muitas coisas Sim. parecidas. Exato. A Só médica, a que médica de Raabe, que fez o parto das crianças, ela é adventista. E assim que a gente foi para ela, né, na nossa primeira filha, a primeira coisa que eu perguntei, eu falei, se o parto cair no sábado, a gente tá querendo normal, se cair no sábado, a senhora faz? Ela olhou para mim e disse o que você repetiu aí, João, o que você falou. Ela disse, meu filho, Jesus curou no sábado, eu não vou fazer um parto no sábado? Faço sim, a gente segue a Bíblia. Ela disse desse jeito. E aí eu fui desse conversando jeito, um pouco mais com ela, e vi, já percebi nela já uma diferença em relação a essa massa, né? é, Que segue essa linha meio equivocada aí. Meu não, equivocada em relação às escrituras. Mas já existe essa por, diversidade. por isso que Rodrigo Silva tem muitos seguidores, porque ele está revolucionando justamente esse problema do sábado. E agora, eu não sei se ele tocou também nessa parte de Jesus ter pecado. Eu não vi ele tocar ainda nessa parte. Uhum. Mas eu, Ele é um eu dos que estão colaborando para esse movimento de aproximação com os evangelhos. os Que eu evangélicos, mencionei, né? entendeu? Eu mencionei Foi, o grupo foi, lá de louvor, mas Rodrigo Silva é um desses que está tentando essa aproximação. Ele é muito bom na arqueologia, é muito mas assim, ele ainda está muito imergido também no adventismo, inclusive o histórico. o Então ele histórico, tá meio, eu estou vendo que ele está meio que migrando, tá num processo, né? Está num processo. E aí essas questões de Ellen White, já vi em palestras dele ele citando ela como inspirada, não é? Mas já vi é, também ele se retratando em com vídeos certeza, na verdade. internet, É. explicando o que é ter o Ellen White como uma profetisa, aí tentando dar uma trabalhada. Então, assim, eu acho que é um cara que está ainda construindo aí essa percepção dentro do movimento que ele está. Tá Que entendendo? tá. Mas na É, parte de arqueologia, de história, ele é muito bom. Ele é muito bom. exato, Por isso que eu Certo? percebi que o senhor falou que tem alguns modernistas carismáticos, eu pensei logo nele justamente por isso, porque Aham. ele está reformulando muitas coisas que ele diz que não concorda, ele diz, né? Muitas coisas que ele diz que não Aham. concorda, né? Sim, Mas sim. é muito bom. Eu queria fazer mais, mas não estou conseguindo, não. Tá certo. Força aí não, bebe uma aguinha aí. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação, consideração? Alguma dúvida no que foi dito, que não Dá uma entendeu? olhadinha no chat. Deixa eu olhar. Alguém falou aqui no chat. Cadê? Deixa eu aparecer aqui para mim. Vamos lá. Hum, como é a comunhão com Deus no formato adventista? A comunhão para eles é um pilar muito forte e a comunhão é muito semelhante à nossa, certo? De modo geral, é muito semelhante à nossa. É um relacionamento de intimidade com o Senhor, no sentido de compartilhar algo com Deus, né? E com o outro é compartilhar aquilo que tem de comum com o outro. De modo geral, é isso. Essa é a comunhão. É esse envolvimento aqui falando com as pessoas, né? É um envolvimento profundo com o outro que vai ser baseado em Jesus. Porque, embora ele diga que Jesus peca, mas eu disse, eles não negam a divindade, eles dizem que não negam a trindade, e eles têm Jesus como o Senhor, Salvador da vida deles, né? Como Jesus Deus, como homem Deus. Então, embora alguns digam que, das origens, né, vem dizendo que ele peca. Então, comunhão com Deus é muito parecida com a nossa. Não é diferente nesse sentido, não. A outra pergunta aqui, qual é a visão dos adventistas em relação com a Bíblia, a palavra de Deus? Esse é o problema que eu disse da aproximação, porque enquanto o TJ vem com a tradução Novo Mundo, que a gente já percebe que ela foi alterada, embora tenha partes da Bíblia, mas outras partes foram alteradas para se harmonizar com a doutrina deles, os adventistas vêm com a Bíblia que você usa, sem alteração, é a nossa Bíblia. Entende? Por isso essa diversidade faz a pergunta ficar complexa. Que pergunta? Eles são aceitos ou de fato eles são evangélicos cristãos? São salvos mesmo? São irmãos em Cristo ou não? Né? Faz ficar complexo por causa dessa diversidade toda. Porque tem adventista, pelo que a gente está vendo, que
que crê no que a gente crê, mas tem outros que não, que mistura, como a gente viu aqui, algumas crenças misturadas. Aí começa a negar. Então, esses que negam as crenças verdadeiras da Bíblia ainda se enquadram dentro dessa postura de seita, né? Essa ideia da igreja exclusiva, salvação só nela, mas já existe adventista que diz que não, que a salvação é em Jesus, certo? E existe salvação em outras igrejas que pregam Jesus. Então, por exemplo, existe salvação na igreja batista, existe salvação na igreja presbiteriana porque prega Jesus. E existe a salvação na igreja adventista, mas tem outros que não. Somos o remanescente, só a salvação na gente, só a salvação com a igreja adventista. Então, assim, eles usam a Bíblia e eles vão anunciar a Bíblia. Agora, eles vão usar as outras literaturas, né? O livro de Ellen White, os outros livros que a gente mencionou aqui. E aí é onde a coisa desanda. Então, aqueles que não acreditam que o Ellen White é uma profetisa, como os profetas do Antigo Testamento, como os apóstolos, por exemplo, como os que escreveram a Bíblia, e acreditam somente na Bíblia, como a gente viu na logozinha deles lá, né? Somente a Bíblia como base, pô, vão concordar com a gente. O que é que a gente diz como batista? A Bíblia, única regra de fé e prática. Embora nem muito batista viva isso, né? Queira botar um monte de outras coisas. Mas um dos distintivos básicos nosso é Bíblia como única regra de fé e prática. Então, em relação aos adventistas que não têm a Bíblia como única regra de fé e prática, que fica trazendo Ellen White como Bíblia, outros escritos como Bíblia, a gente não se harmoniza com eles. Não tem como, não tem como. Eles são considerados aí uma seita. Mas se você encontrar com algum adventista que não crê em Ellen White como inspirado, que não crê que Jesus pecou, por exemplo, né, que vai defender a Bíblia como única regra de fé e prática, pô, então vai concordar nas coisas que você concorda, entendeu? Então é bom ter essa percepção diante dessa diversidade para a gente não ser taxado, não passar, no sentido de passar vergonha, não ser, né, assim, criar, vamos dizer, um caos onde, na verdade, não deveria se criar se a gente tivesse sido um pouco mais atencioso. Então, ter essa prudência, essa cautela é importante diante dessa diversidade. Alguém ia perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, aí eu... Pastor, o senhor falou, eu ia falar justamente isso, que ele não tem a Bíblia como única regra de fé e prática, era somente isso. Aham, entendi. Muito bem. Então, a outra pergunta que tem aqui é o seguinte: quais são as suas missões? Não, eles atuam nessas frentes, né? E eles têm um grupo de homens que são responsáveis por levar literatura nos lares. É como se fossem os nossos missionários. Eu estou tentando lembrar o nomezinho aqui que me fugiu da mente. Mas se eu lembrar, eu digo. Tem um nomezinho específico. Alguns homens são capacitados para isso. E aí eles levam essas literaturas que eles fazem, produzem, vai na casa das pessoas, vão tipo meio que fazer o processo de evangelização. Certo? E eles têm as frentes, né, por meio das organizações. Eles atuam em escola, saúde, empresas, certo? E eles propagam o evangelho, eles anunciam o evangelho também. Eles pregam o evangelho. Como a gente está ensinando, eles vão anunciar Cristo, salvação, tá entendendo? As missões se dão muito nessa linha aí. E é isso que eles fazem pelo mundo todo. Vamos lá. Mais alguma pergunta aqui? Acho que não, né? No chat, acho que foi isso mesmo. Hoje em dia eles se sentem e continuam sendo muito conservadores e donos da verdade. Qual a visão dos adventistas em relação à Bíblia? Já falei. Eles se consideram evangélicos, assim como os mormons? Pronto, acho que já falei sobre isso, né? Tem boa parte sim, e outros não, mas a maioria sim, né? Muito bem. Então é isso, gente. Mais alguma pergunta aí? Sobre nosso assunto? Então entendemos que, diante dessa diversidade toda, aqueles que acreditam nesses pontos divergentes que nós falamos, né? E que, inclusive, nessa ideia do exclusivismo, então nós entendemos que eles são aceitos, não coadunamos com ele. Mas aqueles que já não adequam a isso, já não concordam com isso, já não creem que a salvação é por obras, né? E aí a gente vai se adequar, a gente vai se harmonizar com eles. Porque eles vão andar com a Bíblia aqui e vão pregar a Bíblia como essa. Agora, a partir do momento que fugir disso, e for para o Ellen White ou qualquer outra coisa, a gente não vai estar em harmonia com eles, não. Beleza? Entendido? Então, espero que tenha ficado claro o que nós pontuamos aí. Qualquer dúvida,
pergunte a Cláudio aí que ele está pronto para responder. Não, brincadeira. Qualquer coisa pode mandar uma mensagem que a gente vai conversando, tá certo?